Então agora a gente vai fazer uma revisão anatômica rapidinho, de acordo com as fotos que eu tenho das peças do laboratório da faculdade. Então essas fotos não são fotos de internet, fui eu mesma que tirei lá com as peças que tem disponíveis. Tirei foto de todas, tá? Vamos lá. Então, nessa primeira peça aqui, essa da esquerda, a gente consegue identificar esse órgão aqui, fígado, mas lembrando que o professor não vai botar uma peça e pedir para você falar o nome. Ele vai botar uma peça, pedir para você falar o nome e função. Ou nome e relação anatômica, ou nome e importância clínica e repercussão clínica. Então, dependendo do que ele perguntar, existem respostas específicas. Então, vamos lá, do fígado. Ele pode perguntar o lado do lobo. Então, vamos supor, se ficar aqui você coloca lobo hepático esquerdo. Relação anatômica. Ele tem relação anatômica com a via biliar, a vesícula biliar, desculpa, e as vias biliares que passam aqui por dentro dele. Ele tem relação anatômica também com o diafragma, com as costelas, as costelas costais, né? Ele tem uma leve, assim, uma proximidade com uma flexura intestinal do intestino grosso. Agora, vamos supor que a peça esteja aqui, né? Que esteja falando desse órgão. Aí você vai falar que é o pâncreas, ele tem relação anatômica com o duodeno, o baço, a veia mesentérica superior e a artéria mesentérica superior. Você pode falar da relação anatômica que tem também com a via biliar, só a via, tá? Não é com a vesícula, porque a vesícula tá aqui. Mas o ducto biliar passa dentro do pâncreas. Vamos supor que ele pergunte o nome dos ductos. Então, esse daqui é o ducto principal, ducto pancreático principal, né? Ou ducto de Wirsung. Esse daqui, o número 5zinho aqui, é o ducto acessório ou ducto de Santorini. O ducto principal, quando ele se une ao ducto biliar, ele forma a ampola de Vater aqui, que não dá para ver nessa peça. E juntas elas desembocam aqui na papila duodenal maior. Já o ducto acessório na papila duodenal menor. Essa papila duodenal maior, ela é controlada, ela abre e fecha por um esfíncter chamado esfíncter de Oddi. A vascularização pancreática se dá pela artéria esplênica, que irriga corpo e cauda, que é o que a gente está conseguindo ver aqui, mas tem também as artérias pancreático-duodenais superiores e inferiores, que não está dando para ver ela aqui nessa peça. Ele pode perguntar também a importância clínica, a repercussão clínica aqui desse processo uncinado, que é essa curvatura, e aí você pode falar que é o principal acometimento de câncer de pâncreas, que fica na cabeça do pâncreas, ou por onde passa, o nome da estrutura pancreática, por onde passa esses dois importantes vasos, e aí você pode falar em cisura pancreática. Eu acho que é isso dessa peça. E aí passamos para essa peça aqui do lado, que é, depois que retira esses órgãos aqui da frente, a gente dá para ver lá no fundo, ó, as adrenais. Então aqui a gente pode falar um pouquinho das glândulas adrenais. Essa daqui é a direita e essa daqui é a esquerda. Como que você sabe, Valesca? Porque tá sempre o oposto pra gente, e também porque a glândula adrenal direita, ela tem maior proximidade com a veia cava inferior, enquanto a esquerda é mais próxima da aorta abdominal, que é esse grande vaso aqui. Então é legal vocês saberem das artérias e das veias que irrigam e drenam as adrenais também. Deixa eu ver isso daqui, ó. Essa daqui é a veia suprarrenal direita. Já aqui, a veia renal tem um ramo. A partir da veia renal, tem um ramo que é a suprarrenal, a suprarrenal esquerda. Já em relação às artérias, a gente tem artérias suprarrenais
superiores, que são ramos dessa daqui, esse número 14 aqui, que ele é a artéria frênica inferior. Então, ela tem ramos que são as artérias suprarrenais superiores, e a gente tem também ramos de suprarrenais médias e inferiores. Aqui a gente vê de novo o que eu já falei ali do pâncreas, as coisas que a gente pode falar deles. Importante falar da ressecção cirúrgica. Se fizer a ressecção cirúrgica da cabeça do pâncreas, você acaba levando junto do duodeno. Se for fazer uma ressecção cirúrgica na cauda, tem que ter cuidado para não lesionar o baço, para não ter uma grande hemorragia. Essa daqui é uma visão anterior do pâncreas, lembrando que ele é um órgão retroperitoneal. E aqui é a visão posterior, onde a gente consegue ver, ó, a veia e a artéria esplênica, que irrigam e drenam o baço e também o corpo e a cauda do pâncreas, né? Essa daqui é a artéria e a veia mesentérica superior vista de trás, que são ramos da aorta e da veia aorta abdominal e veia cava inferior. Aqui, ó, você pode ver pela visão posterior do pâncreas o ducto biliar passando por dentro do pâncreas. Ele vem por trás e aqui na frente, ó, ele entra dentro do pâncreas. Já a veia e a artéria vem por trás, passa pelo processo uncinado e vem pela parte anterior. Aqui é outra peça que mostra mais uma vez o fígado, o baço, o pâncreas, o duodeno, os importantes vasos que passam pelo pâncreas, artéria e veia mesentérica superior, o ducto biliar, ducto pancreático principal, ducto acessório. Aqui é a vesícula biliar. Isso daqui é um corte coronal, eu acho, coronal, do estômago. Ah, lembrando isso daqui que o duodeno, ele vem só até aqui, tá? Quando chega nessa curvatura, já começa a ser o jejuno. Aqui é uma imagem boa, uma peça boa para a gente treinar, mais uma vez, as adrenais. Então, vamos supor que ele pergunte que rim é esse. Lembrando que essas duas peças é a mesma, tá? Uma é ela fechada e quando eu retiro essa parte aqui que é aberta, vira essa. Esse daqui, se perguntar qual lado do rim que é, como que você vai saber? Independente se tá virado ou não. Vamos supor que essa imagem aqui, ó, ela esteja invertida. Deixa eu ver se existe a possibilidade de inverter. Não existe. Mas vamos supor que ela esteja invertida. Como que você ia saber? Pela proximidade, pelo calibre e proximidade desses vasos aqui. Se tá o maior calibre tá do vaso venoso, que é a veia renal, você sabe que é o rim direito, tá? Então, dos dois lados estamos falando dos rins direitos. Então, aqui é a parte... além disso, a adrenal direita ela é mais triangular também, ó. Aqui tá bem triangular. A esquerda, ela é mais semilunar. Então, aqui não tem nada de muito interessante que ele possa cobrar da parte de fora. Você pode só apontar que é a glândula e dizer funções dela, que é produzir 4 hormônios. Vocês lembram quais são? E na parte aqui interior, a gente consegue separar o córtex, que é essa parte amarela, da medula, que é esse número 3 aqui. O córtex é subdividido em mais 3 camadas. A camada mais externa, que é chamada de zona glomerular. A camada média, que é chamada de zona fasciculada. E a camada mais interna, que seria representada por esse C aqui, é a zona reticular. Cada uma produz um hormônio específico, que é importante vocês falarem na prova. O hormônio e a função, caso ele pergunte nessa prova de LMF, tá? E na medula, tem as células, não é separação de camada, mas sim de células. Tem só um tipo de célula, que são as células cromafim, que produzem as catecolaminas. Só para aproveitar e revisar logo, né? Essa camada, as camadas do córtex, a zona glomerular produz aldosterona, a zona fascicular produz cortisol e a zona reticular produz os andrógenos. Lembrando que aldosterona responsável pelo aumento da pressão arterial, principalmente. Cortisol, o hormônio de resposta ao estresse, ele age de forma sinérgica ao glucagon.
Os andrógenos são responsáveis pelos caracteres sexuais secundários e as catecolaminas agem num sistema, junto com o sistema nervoso simpático, ali num sistema de alerta, de luta ou fuga, estado de perigo. Agora um pouquinho mais sobre o fígado. Essa peça aqui não tem muita coisa relevante para falar. Existem os lobos, que a gente pode dividir, mas geralmente o Lucas não costuma cobrar a respeito de lobos, nem lóbulos, que é a ressecção cirúrgica. O que ele costuma cobrar é mais a importância, a fisiologia, a importância anatômica, tá? Então aqui é a visão anterior do fígado e aqui é a visão posterior do fígado. Aqui são as peças para falar sobre a tireoide. Então lembrando que a tireoide, ela é composta por dois lobos, lobo direito e esquerdo, e ela tem a parte do meio dela é separada pelo istmo, e existem algumas pessoas que têm um lóbulo acessório aqui, ó, vou desenhar ele aqui por cima, seria mais ou menos aqui, que é o lobo triangular, o lobo piramidal, aliás. Esse adesivozinho é como tava no dia que eu tirei a foto. Eu tirei essa foto numa véspera de prova de LMF, tá? Então já fica a dica para vocês verem como que fica num exemplo de uma prova. Então se tivesse um adesivo aqui, você poderia falar que é o lobo da tireoide esquerdo e falar um pouquinho, se perguntar, né, sobre as funções da tireoide também. Ele pode perguntar também sobre a relação anatômica. Então a tireoide abraça a traqueia, né? Ó, ela abraça na parte anterior, que é essa aqui, a gente tá vendo a parte anterior, e na parte posterior não é abraçada, né? Lembrar também da cartilagem cricoide e do osso hioide. Aqui é outra peça anatômica que tem na faculdade ainda sobre as tireoides, mostrando também na visão posterior duas glândulazinhas paratireoides, que a gente consegue ver aqui nesse lobo. No caso aqui é o lobo, você tem que saber qual que é esse lobo. É o lobo direito, porque se eu tô vendo por trás, não inverte, né? A pessoa tá na mesma posição aqui que você, então você tá vendo do mesmo lado que o seu. Já na visão anterior, tá invertido, então esse lobo aqui também é o lobo direito, que você tá vendo de frente, então é oposto para você. Então lembra, decora, se você tem dificuldade de lembrar, talvez você tenha facilidade com números, lembra dos numerozinhos que aparecem na peça. Se aparecer a peça número 28, você sabe que é o lobo direito. Se aparecer no número 29, você sabe que é uma glândula paratireoide. Aqui é outro exemplo de peça de como ele pode cobrar. Aqui seria o lobo direito e aqui seria um lobo esquerdo, que eu imagino que isso aqui seja representação de tumor. Eu imagino, ou se não for de tumor, é uma representação muito ruim das paratireoides, porque as paratireoides não têm esse tamanho exagerado e não é assim tão proeminente, tá? Lembrando também da vascularização, que é muito importante vocês saberem. Então saibam o nome das artérias tireoidianas, toda a vascularização. E esse número 5 aqui seria o istmo da tireoide. Essa aqui é uma visão anterior. É outra peça anatômica, essa daqui, essa mostra mais bonitinho as paratireoides. Aqui é a visão posterior, né? A gente tá vendo aqui, ó, a valécula ou epiglote, e aí desce aqui pra traqueia. E aí na visão posterior você vê a bundinha aqui dos lobos da tireoide, mas tem 4 pontinhos exatos aqui pequenininhos que são as paratireoides. Aqui é a visão anterior dessa peça aqui, as duas fotos da mesma peça. E mais uma vez você consegue separar os lobos. Mais uma vez você consegue falar, né? Ver o istmo, a relação com os anéis traqueais, a traqueia, a cartilagem cricoide, o osso hioide. E enfim, fazer essas correlações anatômicas aqui. Lembrando da importância da tireoide, ela produz os hormônios T3 e T4 responsáveis pela regulação metabólica do nosso corpo. T3 e T4 aumentado, a pessoa tem um hipertireoidismo. T3 e T4 diminuídos, a pessoa tem um hipotireoidismo. Lembrando que o T3 e o T4
são produzidos a partir do estímulo do FSH, o hormônio folículo estimulante, que é liberado lá pelo eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Deixa eu ver se eu posso falar mais alguma fisiologia de alguma coisa aqui para vocês. A fisiologia hepática, o fígado é responsável por guardar o glicogênio hepático, lembra? Da glicose, quando ela não é usada, ela é armazenada. No fígado, ela é armazenada em forma de glicogênio. Então, o fígado é responsável pelo processo de gliconeogênese e glicogênese. Então, se perguntar, por exemplo, qual a função do fígado no metabolismo dos carboidratos, você pode citar essa função. Além disso, o fígado também atua no metabolismo dos lipídios e das proteínas. Ele tem uma importante função desintoxicadora do nosso corpo, tem um complexo sistema enzimático P450 no fígado, responsável pela metabolização da maioria dos fármacos orais que a gente consome. Ele tem essa importância de desintoxicação que eu já falei, né? Ele faz a produção da bile. Quem produz a bile não é a vesícula, é o fígado. O fígado produz, a bile só guarda e envia e joga. A bile não, a vesícula biliar, desculpa, ela tem a função só de armazenar a bile, mas quem produz é o fígado. Como consequências aqui de patologias que a gente viu nesse módulo do fígado, tem a esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Das adrenais, o que a gente viu em relação de patologias em relação ao feocromocitoma, doença de... esqueci o nome agora. Mas tem também a síndrome de Cushing e outra doença que eu esqueci o nome. Mas lembra do feocromocitoma e síndrome de Cushing, que aqui você pelo menos já tem duas respostas. Deixa eu ver o que mais que dá para falar. O pâncreas, principal função aqui na regulação do metabolismo da glicose também, a partir da liberação de insulina e glucagon, mas é muito importante saber e lembrar que o pâncreas tem a função digestiva, que é a função exócrina, responsável por produzir o suco pancreático, que libera as enzimas digestivas que fazem a digestão, aliás, de todos os macronutrientes, e tem a função endócrina, que essa função acontece pela ilhota de Langerhans, que possui em média 6 células alfa, beta, delta, gama, polipeptídica, células PP que produzem polipeptídeo pancreático, mas o que importa pra gente é saber que a célula alfa produz glucagon, que é um hormônio catabólico, e as células beta produzem insulina, que é um hormônio anabólico. E a insulina é responsável por pegar a glicose e jogar para dentro das células. E o glucagon é responsável por tirar a glicose das células, catabolizar a glicólise que está armazenada e jogar para o sangue. Aqui também de importância clínica, além do que eu já falei de câncer de cabeça de pâncreas, tem também a pancreatite, que acontece quando tem uma obstrução, bem aqui, ó, uma obstrução no canal biliar. As enzimas digestivas pancreáticas começam a autodigerir o pâncreas e aí ocasiona uma inflamação nesse tecido que resulta na pancreatite. E tem também a diabetes mellitus, que existe a diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 que está mais relacionada a alguma alteração nas células beta, na produção de insulina. Já a diabetes mellitus tipo 2 é multifatorial, está muito relacionado com os hábitos de vida, uma resistência insulínica. Então eu acho que aqui com essa revisãozinha vocês conseguem ter uma boa revisão para a prova de LMF. Essas são todas as peças, aliás, que ele pode cobrar na prova. E as perguntas assim que eu julgo mais importantes que eu acho que ele pode cobrar são essas. São essas informações que eu citei aqui nessa aula, tá bom? Uma boa prova para vocês, boa revisão. Eu espero que vocês estudem bastante e tirem uma nota excelente. Eu não quero ver ninguém de final, tá? Eu vou aproveitar e anotar aqui, ó, meu telefone correndo, porque vocês não
não hesitem em me mandar mensagem tirando qualquer tipo de dúvida, tá? Pode mandar mensagem no WhatsApp que eu respondo na hora que eu visualizar. Pode mandar a hora que quiser, o dia que quiser, de qualquer jeito eu só vou responder quando eu ver mesmo. Então não tem problema. Muito, muito obrigada, beijão e tchau!